122, ele vai trazer uma tirinha de esquimós que estão dentro de um iglu, que é uma habitação, né, formada basicamente por pedras de gelo, em regiões extremamente geladas, como a Groenlândia, Canadá e o Alasca. E a tirinha mostra, né, uma situação meio que engraçada, porque o cara chega e pergunta para a esposa: Ué, você comprou uma geladeira? Para quê? Aí ela responde: Ué, é para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. E aí você vê aqui, ó, as crianças pegando o cubinho de gelo para fazer um novo iglu, com pedrinhas de gelo. E a questão, ele quer saber o seguinte, ele quer saber, nesse local que já é extremamente gelado, por que a geladeira é necessária? É isso que ele quer saber. E a gente precisa buscar compreender como é que o iglu se mantém aquecido dentro de uma região tão inóspita, tão gelada, que pode chegar a temperaturas de menos 40 graus Celsius. Temos que lembrar o seguinte, que o gelo ele é um isolante térmico. Então, apesar de ser frio, o gelo e a neve, eles são bons isolantes térmicos. As paredes de gelo, neve, contêm bolhas de ar que atuam como um isolante térmico, de forma semelhante ao que acontece com o isopor. Isso significa que eles são péssimos condutores de calor, dificultando a sua troca. Então, o humor da tirinha, né, ele está aonde? Esquimós usando uma geladeira dentro de um iglu para fazer gelo. Reside aqui num paradoxo de você usar um eletrodoméstico que esfria em um ambiente já extremamente gelado. A explicação científica para essa necessidade está ligada à forma como o iglu funciona. Veja, dentro do iglu, o calor emitido pelo corpo humano e também por um pequeno fogareiro, ele vai se acumular no interior da estrutura. E sendo o gelo um mau condutor de calor, significa que o calor gerado internamente não consegue escapar facilmente. Ou seja, o gelo nas paredes vai impedir que esse calor vaze rapidamente para o ambiente externo, o que está a uma temperatura mais baixa, como eu falei anteriormente, podendo chegar até a menos 40 graus Celsius. E dessa forma, cria-se um ambiente significativamente mais quente que o exterior. Outra coisa que devemos levar em consideração é o design do iglu. Ele é em formato de cúpula, o que vai facilitar a criação de um cobertor invisível de ar quente. Veja, durante a moradia no iglu, o calor gerado pelas pessoas, né, durante a respiração, lamparinas, lareiras, né, tudo que venha a aquecer o interior desse iglu, ocorre devido a um princípio chamado de convecção térmica, onde o ar quente é menos denso e sobe, acumulando-se no topo da cúpula. Então, todo o calor gerado dentro desse iglu, ele vai se acumular aqui, ó, porque o ar quente menos denso vai buscar subir. Esse ar quente suspenso, ele forma uma camada, formando uma espécie de cobertor invisível que fica sobre os ocupantes. Então, geralmente, as pessoas, quando fazem as suas camas, eles buscam ficar ligeiramente no alto. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, é a parte mais quente do iglu. Quanto mais próximo da cúpula, mais quente fica. E essa região é onde as temperaturas podem ser mantidas acima de 0 graus Celsius. Outra coisa que devemos chamar a atenção é a entrada do iglu, que raramente é uma porta simples. Geralmente é um túnel estreito, como a gente está vendo aqui no desenho, ó, e inclinado para baixo, como se fosse um buraco de acesso principal no chão, abaixo mesmo do nível da superfície de descanso. Então, na verdade, a pessoa, quando ela quer entrar no iglu,
ela desce um buraco para depois subir para dentro do iglu. Alex, mas o porquê disso? Como é que isso funciona? Isso explora o princípio de que o ar frio é mais denso e desce, também por convecção. O ar frio que tenta entrar ou o ar frio que se forma no interior, ele vai buscar o quê? Descer. E ele vai ficar preso na depressão do túnel de entrada, que vai agir como uma armadilha de frio ou um poço de frio. Veja, esse frio que está aqui, ó, esse ar frio que está na parte de fora, se ele tentar entrar, ó, ele vai aqui no buraco e não vai conseguir entrar. Por quê? Porque o ar frio não sobe. Da mesma maneira que quando o ar quente subiu, o ar frio ele vai buscar o quê? Descer. Então nós vamos ter aqui, ó, uma armadilha de frio ou um poço de frio. Então, ao se acumular ali, esse ar frio atua como uma barreira, impedindo que correntes de ar frio subam para nível principal da habitação, garantindo dessa forma que o ar quente acumulado no topo da cúpula fique por lá. E agora que a gente já compreendeu o funcionamento do iglu, vamos tentar responder a nossa questão. Nós já sabemos que a solidificação da água, ou seja, o congelamento, ocorre a 0 graus Celsius em condições normais de pressão. Se essa temperatura interna do iglu for, por exemplo, entre -5 ou até +5, como muitas vezes acontece na parte superior, mais próxima da cabeça, onde se retém a maior quantidade de calor, essa temperatura ela passa a não ser suficientemente baixa para que a água líquida, em uma forma, atinja os 0 graus Celsius e congele. Então, a geladeira ela vai funcionar como uma máquina térmica que vai remover o calor de seu interior, a forma com água, resfriando a uma temperatura bem abaixo de 0 graus Celsius, garantindo a solidificação da água, mesmo que o iglu seja uma casa de gelo. Então, o gabarito da nossa questão é a letra A. A geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Porque a temperatura interna do iglu é maior que a solidificação da água. Bom, por que as outras alternativas elas são incorretas? Vamos analisar. Então, na letra B, ele fala a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Veja, a umidade ela afeta a evaporação, mas não é o fator principal que impede a solidificação. A temperatura é o principal determinante. Letra B está fora. Letra C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Veja, o ar, de fato, é um isolante térmico. Ele é péssimo condutor. Mas isso não explica a necessidade da geladeira. O ar dentro de qualquer geladeira também é isolante e a água congela normalmente lá dentro. O fator crucial é que a geladeira retira o calor ativamente, baixando a temperatura abaixo de 0, o que o iglu não consegue fazer consistentemente. Está fora a letra C. Letra D. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. A temperatura do iglu não é uniforme, porque o ar quente sobe e o mais frio desce, gerando a convecção. E mesmo que fosse, isso não impediria a solidificação, que é determinada apenas pela temperatura ser inferior a 0 graus Celsius. Então, letra D também está descartada. E a letra E? A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Veja, a pressão dentro do iglu é praticamente a mesma que a pressão atmosférica externa, pois o iglu não é uma câmara hermeticamente fechada. A variação de pressão no iglu é insignificante para alterar o ponto de congelamento da água de forma relevante nesse contexto. Então, nosso gabarito, letra A.